Gente, olha só. Então, quando eu trabalho aqui a questão do arquétipo, né? Ele está associado aqui à memória coletiva, certo? São aqueles símbolos universais aí que são passados de geração para geração. E a memória coletiva, ela é fundamental para a identidade de um povo, né? Para a identidade ali de uma comunidade. Então, veja bem, cultivar a memória é mais do que conhecer friamente o próprio passado, é levá-lo ao presente e sentir-se parte dele. Então, nas ações, representações de um grupo, você tem ali necessariamente está sendo expressa uma memória cultural. Então, essa questão da expressão da memória cultural está intimamente associada com o inconsciente coletivo, que vai sendo manifestado a partir de símbolos, regras, hábitos, modos de fazer, né, que são característicos daquele grupo. E só quem pertence àquele grupo que consegue dominar esse tipo de código. Então, a memória coletiva, ela está intimamente associada com a construção de identidade por parte de um povo, tá bom? Quando eu penso, então, nessa questão de arquétipo, o conteúdo existente no inconsciente coletivo é considerado o arquétipo, tá? Esses arquétipos, esses símbolos são universais, ou seja, nós herdamos, né? Existe uma base biológica para a questão da transmissão desse arquétipo que está associado com a ancestralidade. Mas é justamente na experiência de vida que a manifestação desses conteúdos vai se diferenciar em cada um. Então, Nayara, oi, não tá aparecendo o slide, você colocou de novo? Esse aí mesmo. deixa eu voltar, deixa eu voltar. Obrigada. Vamos lá. Tchá, tchá, tchá. Agora sim. Maravilha. Olha só. Então, gente, quando eu falo de arquétipo, tá? Esses arquétipos, que seriam esses símbolos universais, que está associado ali com a memória coletiva, é como se desse uma carimbada ali no nosso psiquismo, né? Essa memória coletiva, ela é fundamental, então, para a construção da identidade de um povo, né? Então, lembrando que quando você cultiva a memória, é mais do que transmitir a informação, é mais do que narrar algo que aconteceu, é você realmente vivenciar aquilo no presente. A memória coletiva traz aquele hábito, traz aquela regra, traz aquela vivência para o presente, né? E as pessoas começam a sentir-se como parte dele. Quando você tem aqui essa expressão da memória coletiva, que estaria associada com esse inconsciente coletivo, né? Ela vai ser expressa por símbolos, regras, hábitos e modos ali de fazer, que são característicos daquele grupo e que fazem sentido, né? Que tem sentido ali para quem domina aquele tipo de código, ou seja, para quem pertence àquele grupo. Nesse sentido, pessoal, quando eu falo aqui dos arquétipos, né, ele está associado intimamente aqui com essa questão da universalidade, né? Então, o conteúdo existente no inconsciente coletivo são os arquétipos, os quais são universais, ou seja, todos nós herdamos esses arquétipos que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho no vídeo. E esses arquétipos, a expressão deles, né, depende muito do indivíduo, da manifestação, da subjetividade de cada um. Então, nós temos essa tendência, essa predisposição, né, mas que vai ser determinada a partir da experiência de cada um.
Dessa forma, então, nós temos que os arquétipos são elementos que emergem a partir de tendências inatas, tá? Nós temos as tendências inatas aqui associadas, então tem toda uma base biológica, né? Associada à nossa história evolutiva que configura esses arquétipos. Mas a sua expressão vai depender da vivência de cada um. Então, os arquétipos são elementos que emergem a partir das tendências inatas associadas ao inconsciente coletivo. Pessoal, eu tenho aqui esse vídeo que eu coloquei o link para vocês. Ele é muito legal. É um vídeo que fala um pouco aí sobre os arquétipos, segundo Jung, tá? Então, vocês vão ver, por exemplo, né, a questão da grande mãe, né, que seria essa imagem, esse símbolo associado à figura materna, o velho sábio, o herói, a sombra. Então, tem uma série de arquétipos que estão associados com a nossa ancestralidade, tá? Mas aqui eu vou destacar para vocês, eu vou fazer da seguinte forma. Como o nosso tempo está um pouco aqui, já são 9h19, eu vou falar um pouquinho mais sobre o arquétipo sombra, e aí assim que a gente fechar aqui, vocês assistam esse vídeo, que ele é bem bacana, tá? Nesse vídeo, então, que trabalha a questão dos arquétipos, né, que são esses símbolos, ele traz a questão da sombra. Eu não sei se vocês já ouviram o termo, né, mas que você tem que conhecer a sua sombra, que você deve abraçar a sua sombra. Eu acho essa frase super bonita, porque o arquétipo sombra é tudo aquilo que nós recusamos a aceitar na nossa personalidade, né? Então, o arquétipo sombra, ele está associado com aquele tipo de conteúdo que está reprimido no inconsciente e que está associado a esse inconsciente coletivo. É o que é inaceitável socialmente, né? O que não é correto, o que você reprime. E o que acontece? Seriam as nossas imperfeições, os nossos defeitos, né? Que seria ali a nossa sombra. Todo indivíduo tem uma sombra, certo? Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Então, essa questão da sombra, ela está associada com aquelas tendências inaceitáveis. E a grande questão é justamente o indivíduo saber aproveitar esse tipo de energia associada com a sombra para construir algo realmente de forma criativa, né? Então, quando falam abrace a sua sombra, é justamente isso, você conhecer aqueles aspectos, você acolher e integrá-la na sua personalidade e nos seus pensamentos, nas suas ações, né? Então, lembra, Jung sempre trabalha com a questão da integração. O ego e no caso, né, o ego e a sombra, o arquétipo sombra, de forma integrada, levando à evolução daquele sujeito. É isso que levaria a um amadurecimento emocional do adulto. Justamente você conhecer a sua sombra e utilizar aquilo de forma positiva, não destrutiva, tá? Nesse sentido, nós temos aqui a metanoia. A metanoia, ela se refere ao processo de questionamento, de exclusão dos conteúdos reprimidos em nossa sombra. Então, é quando a pessoa reflete, né? Você tem aquela questão, abrace a sua sombra, quando você consegue se sentir inteiro a partir do questionamento desses conteúdos reprimidos, necessitando assim de se conectar ao seu interior.
Então, sem desconsiderar o mundo externo, mas trazendo ali à luz aspectos importantes da nossa personalidade. Então, a metanoia estaria associada com esse questionamento, onde você tem um acolhimento desses conteúdos reprimidos na sombra, possibilitando maior crescimento, uma maior conexão interior, né? E possibilitando um amadurecimento em relação à sua personalidade. E nada mais é do que acolher, aceitar suas imperfeições e aqueles conteúdos reprimidos. Metanoia é fundamental para uma mudança no pensamento ou uma mudança no caráter, né? Então, essa transformação, essa evolução que o adulto vivencia, esse desenvolvimento, pensando como uma transformação, ele está associado com esse processo de metanoia na teoria junguiana, aonde o adulto consegue conciliar o ego arquétipo, que estaria associado ao inconsciente coletivo da sombra, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, só para a gente fechar, esse videozinho sobre essa questão dos arquétipos segundo Jung, tá? É bem interessante, eu acho que vai dar para vocês analisarem aqui, né, e verem de forma bem clara o que seria a questão dos arquétipos segundo o Jung. Espera aí que eu quero ver. Opa, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar o áudio. Vamos lá. Tá com áudio? Tá sim, né? Tá? Beleza. Então, olha só, assistam o vídeo sobre arquétipos. É claro, ele vai dar uma explanação mais geral sobre essa questão do inconsciente coletivo e sobre os arquétipos, mas a gente vai associar aqui com esse amadurecimento emocional associado ao arquétipo sombra, tá? Qualquer dúvida? Vimos que o inconsciente coletivo apresentado por Jung é uma mescla de ideias e tendências inatas que são transmitidas de geração para geração desde os primórdios de nossa espécie. Quando nascemos, essas predisposições que formam o conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são potencialidades, ou seja, são como sementes à espera de condições propícias para germinar. Ao longo da vida, várias e várias situações abrem espaço para que essas predisposições sejam postas em prática. Assim, as sementes germinam, ou seja, as potencialidades inatas se desenvolvem e desabrocham os chamados arquétipos. Os arquétipos são elementos que emergem a partir das tendências inatas que fazem parte do inconsciente coletivo. Portanto, eles têm uma base biológica, mas eles se constituíram ao longo dos milênios através das repetidas experiências de nossos ancestrais. Todos temos potencialidades para o desenvolvimento de incontáveis arquétipos. Mas como esse desenvolvimento é dependente da experiência, um arquétipo só começa a ser ativado em nosso inconsciente quando passamos por experiências relacionadas a ele. Vale a pena ressaltar que, embora os arquétipos sejam constituídos quase que completamente por elementos provenientes do inconsciente coletivo, e esse inconsciente é praticamente igual para todo mundo, os arquétipos também incluem alguns elementos bastante individuais, que são provenientes da consciência da própria pessoa e do seu inconsciente pessoal. Vale ressaltar também que todo arquétipo se desenvolve como uma forma autônoma e com personalidade própria. São personagens bastante complexos e individualizados que habitam a nossa psique. De acordo com Jung, existem inúmeros arquétipos com potencial para se desenvolver a partir do inconsciente coletivo, mas apenas algumas dessas forças se desenvolveram suficientemente ao ponto de podermos conceitualizá-las. Nesse vídeo, vamos conhecer algumas delas.
persona, sombra, ânima, ânimos, a grande mãe, o velho sábio, o herói e o self. A persona é formada pelos aspectos da personalidade que mostramos publicamente. Todos precisamos representar um papel que atenda ao que a sociedade espera de nós. A persona é aquela parte da personalidade que obedece a essas exigências sociais, muitas vezes relacionadas à profissão que exercemos, ao gênero ao qual pertencemos, à nossa classe social e a vários outros marcadores sociais que fazem parte de nossa vida em sociedade. Segundo Jung, é importante que essa personagem que apresentamos ao mundo não seja exatamente igual à pessoa que somos em nosso mundo privado. Ou seja, não é saudável trazermos para a nossa vida particular todas as características da persona, todas as exigências da vida social. Ou acabamos nos afastando da nossa individualidade, da nossa unicidade, dos aspectos que nos tornam autênticos, inclusive dos nossos objetivos de vida. E nos tornamos muito dependentes da aprovação dos outros. Por outro lado, não se deve abandonar por completo as exigências da vida em sociedade, subestimando a importância dos vínculos sociais para a saúde psíquica. É preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que a sociedade espera de nós e aquilo que realmente somos. Do contrário, uma de 3 coisas desagradáveis pode acontecer. 1. Vivermos na vida pública e na vida particular somente aquilo que os outros esperam de nós. 2. Desconsideramos totalmente a sociedade e achamos que só a nossa visão de mundo importa. Ou 3. Adotamos 2 personalidades totalmente distintas. Uma para fingirmos em público aquilo que não somos e outra para sermos nós mesmos. Nenhuma dessas soluções é equilibrada. Dê uma olhada no que diz Jung. Well, this is a practical concept we need in elucidating people's relation. I noticed with my patients, particularly with people that are in public life, that they have a certain way of presenting themselves. For instance, take the doctor. He has a certain way. For instance, he has good bedside manners, and he behaves as one expects a doctor behaves. He may even identify himself with it and believe that he is what he appears to be. Yeah. He must appear in a certain form, unless people don't believe that he's a doctor. And so when he's a professor, he's also supposed to behave in a certain way so that it is plausible that he is a professor, you know. So the persona is partially the result of the demands society has. And on the other side, it is a compromise with what one likes to be, or with what, or as one likes to appear. Say, yeah. So the persona is a certain complicated system of behavior, which is partially dictated by society and partially dictated by the expectations or the wishes one nurses oneself. Yes. Now, this is not the real personality, in spite of the fact that people will assure you that is all quite real and quite honest. Yet it is not. Yeah. Now, such a performance, or say, the performance of the persona is quite all right, as long as you know that you are not identical with the way in which you appear. Yeah. But if you are unconscious of this fact, then you get into sometimes very disagreeable conflicts. A sombra é o arquétipo que engloba todos os aspectos de nossa personalidade, que nos recusamos a reconhecer, que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros.
todas as nossas tendências que consideramos inaceitáveis. Mas também algumas características construtivas e criativas fazem parte da sombra. Jung afirmava que, para sermos inteiros, precisamos nos esforçar continuamente para conhecer a nossa sombra. Infelizmente, é mais fácil projetarmos nossa escuridão nos outros, ou seja, enxergarmos nas outras pessoas o que há de mal e feio em nós. A maior parte de nós jamais reconhecerá sua sombra, apenas o lado virtuoso da própria personalidade. Esse desconhecimento a respeito de si pode levar o indivíduo a se deixar sucumbir pelo arquétipo da sombra, vivendo uma vida de tristeza, derrotas e descrença em si mesmo. O arquétipo ânima representa os aspectos femininos que constituem uma parte do inconsciente coletivo dos homens. Ou seja, ânima é o lado feminino do homem, é o seu lado emocional. Assim como Freud, Jung considera que todos somos psicologicamente bissexuais, ou seja, temos um lado masculino e um lado feminino. O lado feminino dos homens tem sua origem no inconsciente coletivo e é muito resistente a se tornar consciente. Poucos homens se sentem tranquilos em reconhecer seu lado feminino. Por isso exige a derrubada de muitas barreiras psíquicas e um profundo mergulho em seu inconsciente. Para a imensa maioria dos homens, reconhecer seu ânima é ainda mais difícil que reconhecer sua sombra. O arquétipo da ânima é resultado de todas as experiências que nossos ancestrais masculinos tiveram com suas mães, irmãs, companheiras e filhas, formando uma imagem global da mulher. Esse conceito geral e pré-determinado a respeito das mulheres vem inserido no inconsciente coletivo de todos os homens, mas também agrega elementos provenientes da experiência pessoal que cada homem desenvolve com as mulheres mais próximas, a mãe particularmente. A ânima modela todos os relacionamentos que um homem terá com as mulheres que encontrará ao longo da vida. A maior parte dos homens tem a tendência de projetar sua ânima nas mulheres que escolhem como companheiras. Logo, muitos homens enxergam suas parceiras não como elas são, mas como a sua ânima. Vejamos o que diz Jung. Now that is a bit complicated, you know. The anima is an archetypal form expressing the fact that a man has a minority of feminine or female genes. Yeah. And that is something that doesn't disappear in him. That is constantly present. And it works as a female in a man. Therefore, already in the 16th century, the humanists have discovered that man has an anima. I see. And that each man carries his female with himself, I say it. Yeah. So that is not a modern invention. Yeah. So now you see. The same is the case with the animus. That is a masculine image in a woman's mind, which is not sometimes quite conscious, sometimes it is not conscious, but it is called into life the moment that woman meets a man who says the right things. And then because he said it is all true, and he is the fellow. Yeah. No matter what he is. Yeah. So to infer something, those are particularly well-founded archetypes. Yeah. Those two, and there you can lay hands on the basis, as it were, of the archetype. They are exceedingly well defined. O ânimos é o lado masculino da mulher, responsável pelo pensamento e a racionalidade. Esse arquétipo tem sua origem nas experiências que as nossas ancestrais tiveram com seus pais, maridos, companheiros e filhos, formando uma imagem geral do homem. Muitas vezes, as mulheres projetam seu ânimos nos homens que buscam como companheiros, ou seja, não veem seus companheiros como eles são, mas como seu ânimos. A Grande Mãe é o arquétipo que abarca aspectos positivos e negativos atribuídos à condição materna, e como todos os outros arquétipos.
É fruto das experiências da nossa ancestralidade. Nesse caso, das experiências em torno das genitoras e das matriarcas. Alguns dos aspectos positivos desse arquétipo são a fertilidade e a nutrição, pois a grande mãe é capaz de produzir e sustentar a vida. Já o poder e a destruição são aspectos negativos, pois ela também pode ser capaz de devorar e negligenciar a cria. Inúmeros mitos, lendas e crenças religiosas estão impregnadas de elementos que simbolizam a grande mãe, aquela que é ao mesmo tempo a provedora e a destruidora. O velho sábio é o arquétipo da sabedoria e do significado, simbolizando o conhecimento humano sobre os mistérios da vida. Como aspecto negativo, podemos citar a rigidez e o falso saber. O sentido desse arquétipo é inconsciente e não pode ser vivenciado por um indivíduo isoladamente, pois o inconsciente coletivo não tem a capacidade de transmitir sua sabedoria diretamente a uma única pessoa. E um único arquétipo não é portador de toda a sabedoria. Políticos e líderes religiosos são, muitas vezes, orientados por aspectos negativos desse arquétipo, particularmente os que usam de verborragia para regimentar seguidores ansiosos para se deixarem levar. Afinal, todos nós temos esse arquétipo e o nosso velho sábio gosta de ver naquelas pessoas que sabem falar com autoridade, apelando tanto para a razão quanto para a emoção dos ouvintes com maestria. Infelizmente, muitas vezes, nosso velho sábio confunde discursos que apenas soam convincentes com sabedoria genuína. O herói é o arquétipo que geralmente aparece nas mitologias como uma pessoa poderosa, às vezes um semideus. Ele é alguém que luta contra as adversidades ou contra o mal. Às vezes, o herói é bem-sucedido ao final da história. Outras vezes, é subjugado por uma pessoa ou um evento aparentemente insignificante ou inesperado. Afinal, todo herói tem alguma vulnerabilidade. Somos fascinados por heróis porque eles tocam o arquétipo do herói que existe em nós. Quando vemos um herói vencer um vilão, parece que ele nos liberta do sentimento de impotência e tristeza. E nos serve como um modelo para a personalidade ideal. A origem desse arquétipo está na conquista da consciência pelos nossos antepassados. A vitória do herói sobre o vilão representa o momento em que nossos ancestrais atingiram a consciência e sobrepujaram a escuridão da vida inconsciente, diferenciando-se, assim, de outros animais. Todos temos a tendência de buscar o crescimento, a perfeição e a completude, segundo Jung. Essa disposição inata é o self, o mais abrangente de todos os arquétipos. Ele constrói um vínculo que liga todos os arquétipos e os impulsiona em direção à autorrealização. Assim como os demais arquétipos, ele possui elementos conscientes e outros provenientes do inconsciente pessoal, mas é, na maior parte, formado por elementos do inconsciente coletivo. O self simboliza os ideais de perfeição, completude e inteireza de cada pessoa, representando ainda a busca pelo equilíbrio e unidade da psique. Esse arquétipo abarca a mente consciente e inconsciente e une os elementos opostos da personalidade, o masculino e o feminino, o bom e o mal, a luz e a escuridão. Um complexo é o conglomerado de ideias interrelacionadas que apresentam um forte valor emocional e que se organizam em torno de um arquétipo. Logo, o núcleo de um complexo é sempre um arquétipo. Os complexos são experiências muito pessoais e eles podem ser totalmente inconscientes ou podem conter material consciente e inconsciente. Quando o complexo é ativado, por alguma circunstância da vida, tipo um trauma ou um conflito moral, ele se apresenta sempre com uma grande carga emocional. Apesar do entendimento popular de que complexos são coisas ruins, na verdade, os complexos não são negativos em si. Segundo Jung, os complexos são caminhos que podem nos levar ao inconsciente. Eles são responsáveis pelos sonhos e por algumas de nossas atitudes cotidianas. De toda forma, ainda que os complexos não sejam essencialmente ruins, seus efeitos podem ser negativos. Complexos totalmente conscientes podem se apoderar do ego, a estrutura psíquica que gerencia nossa consciência. Quando isso acontece, surgem mudanças comportamentais repentinas e estados alterados na consciência. Mas, em outras situações,
Esses nós de energia podem ser grandes aliados do desenvolvimento psíquico quando nos dispomos a superá-los, estudando-os, vivenciando-os intensamente e compreendendo qual o papel que eles exercem nos nossos comportamentos e na nossa vida emocional. Para a psicoterapeuta Marie-Louise von Franz, amiga de Jung, os complexos são os motores da psique. São como diferentes núcleos que impulsionam e vitalizam a psique. Se não tivéssemos complexos, estaríamos mortos. No próximo vídeo, vamos conhecer os tipos psicológicos definidos por Jung e o fenômeno da individuação. Pessoal? Oi, oi, oi. Nayara, Oi. Diga. esse vídeo, a gente consegue revê-lo? Sim, vocês vão pegar no próprio slide da aula, tá? Aí tem aqui, ó, no slide sobre arquétipos. Então, no próprio. É o esse finalzinho daqui, Tá. no próprio PDF, tá? Então Mas tá. deu O para slide entender, não tá assim, de uma forma aparecendo, geral? não, Eu acho que ficou. Oi? É porque o slide não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo. Ah, de novo, peraí. Ficou mais claro para você, gente, a questão do. Aqui, ó, nesse slide sobre arquétipos, bem no finalzinho, tá bom? Ficou mais claro a questão de arquétipo, o que é um inconsciente coletivo, como que ele se manifesta? Ficou mais claro, mas tem que estudar mais. Isso, não, aí pensa o seguinte, que depois vocês vão ter as disciplinas mais aprofundadas para compreender, né, melhor cada tipo de perspectiva. Então tem uma disciplina toda voltada para isso, né? Aqui, o que eu quero que vocês entendam são esses conceitos mais básicos e como que o desenvolvimento na fase adulta está associado com essa energia psíquica, né, que se dá a partir desse conflito entre ego e inconsciente, tá bom? E a questão realmente dessa conexão conosco, né, que ocorre a partir desse acolhimento desses conteúdos reprimidos presentes na sombra. Então tem a frase que eu gosto bastante, abrace sua sombra, é realmente você conseguir se conhecer, aceitar as suas imperfeições, os seus defeitos, certo? E obviamente, né, levando em consideração o mundo externo, você conseguir se conectar e abraçar, acolher essas imperfeições, tá? Seria ali a forma de amadurecimento emocional. Alguma dúvida, pessoal? Não? Deu para acompanhar? Deu, meninas? Sim. Deu para pegar? Ótimo, meninas e Alan, porque tem o Alan, tem o Renato também. Então tá, gente, olha só. Amanhã não tem aula, certo? Amanhã é feriado. Então, eu vejo vocês aí na semana que vem, né? Tenham aí uma boa semana, né? E precisando, eu estou aí à disposição, tá bom? E aí, na aula que vem, a gente trabalha a unidade 3.2, certinho? Muito obrigada. Certinho, Nayara. Até mais. Ok, obrigada, Nayara. Obrigada a Boa noite. vocês. Boa noite, forte abraço. Tchau.